Boa noite, meus queridos irmãos. É sempre uma alegria muito grande, né? Um prazer enorme a gente poder estar refletindo na palavra de Deus, buscando os ensinos, buscando os elementos necessários para estarmos sempre nos fortalecendo em fé, aprendendo a nos posicionar diante das circunstâncias. E o tema da nossa ministração de hoje, ele mexe sempre muito com a gente, né? É a ressurreição de Lázaro. Está lá no livro de João, capítulo 11, nós vamos abordar de 1 a 46. Nós vamos refletir em todo o cenário, né, que aconteceu naquela circunstância. E essa passagem, né, mexe conosco pela emoção que envolve, né? Quem já passou pela perda de um ente querido, ou mesmo quem nunca passou por isso, mas se parar e começar a imaginar, é uma circunstância muito pesada, muito forte, né? Na semana passada nós tivemos uma ministração, né, falando sobre ventos contrários, né, para a gente não fixar nas circunstâncias. Então não existe vento mais forte do que a perda de um ente querido. E nessas circunstâncias aqui, uma pessoa jovem, né, que regulava lá em idade com o nosso Senhor Jesus Cristo, a família, né, do Lázaro, que tinha Maria e Marta, eles eram amigos de infância de Jesus, já se conheciam há muitos anos, eram pessoas que amavam profundamente a Jesus, que Jesus também amava profundamente a eles, como também ama a nós, e eles tinham muita fé, eles sabiam exatamente quem era Jesus, todo o poder que Jesus tinha. Mas mesmo assim, quando as circunstâncias vêm, se nós não estivermos muito atentos, muito vigilantes, a gente acaba sendo afetado. Nessa passagem bíblica, né, o elemento central aqui é a fé. Como devemos nos posicionar em fé. Não podemos fraquejar, não podemos ter a nossa fé abalada por nada. E tem uma passagenzinha que resumiria tudo isso aí que a gente vai falar, quando Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Então essa pequena passagem tem que estar sempre no nosso subconsciente, porque todas as vezes que estivermos diante de alguma dificuldade, alguma coisa não esteja saindo da forma como a gente esperava, de imediato nós temos que parar e lembrar disso, de Jesus falando conosco. Se creres, verás a glória de Deus. Antes de entrarmos neste texto, vamos falar um pouquinho sobre fé, já que o elemento central dessa passagem é a fé. A fé é a chave que move todo o universo espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que estar diariamente nos fortalecendo em fé, para termos uma fé realmente genuína, que não desfaleça nunca. Uma outra passagem que é muito marcante, né, que reforça o poder da fé, é a ressurreição da filha de Jairo. Então todos devem lembrar, né, quando Jairo estava chamando Jesus e se deslocando lá para a casa dele, onde a sua filha estava com uma enfermidade grave, já falecendo, elementos da casa de Jairo vieram até ele e anunciaram, né, não perturbes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Parece aquele fato já consumado, né, que não tem mais o que fazer. E Jesus, numa respostazinha bastante simples e curta, virou para Jairo e falou: apenas creia. Em algumas versões, crê somente. Então, somente a fé, somente a crença forte no poder de Jesus, na natureza de Deus, é capaz de fazer milagres impressionantes. Uma outra passagem importante, o filho endemoniado, quando o pai, já desesperado, trouxe o seu filho aos apóstolos. Os apóstolos tentaram libertá-lo e não conseguiram. Quando Jesus chegou, o pai ali naquela última esperança, não, Senhor, se podes, liberta meu filho. E Jesus falou: se podes, tudo é possível ao que crê. Com fé se move os montes, acalma a tempestade e se anda sobre as águas.
O justo viverá sempre por fé. Nós somos nascidos do Espírito e não da carne, temos que lembrar sempre disso. Nós vivemos no Espírito. O domínio próprio faz com que controlemos a nossa alma, para que o nosso espírito nos governe. Então, para que o nosso espírito esteja sempre fortalecido e que a nossa alma não consiga prejudicar a ação do espírito, nós temos que ter o domínio próprio, que é um dos frutos do espírito. As circunstâncias não exercem poder sobre nós temos que lembrar disso. Vivendo no espírito, esses ventos contrários não exercem poder sobre nós. Temos que vigiar e exercitar diariamente e o tempo todo, sem tirar os nossos olhos de Jesus Cristo. Então, na semana passada, na pregação, foi falada dos ventos contrários, da presença de Jesus. Pedro, olhando para Jesus, andou sobre as águas. Quando ele desviou para as circunstâncias, entra o medo, entra outras sensações que vêm da alma, a sua fé desfaleceu e ele começou a afundar. Mas Jesus estava lá, mesmo nessas circunstâncias, para salvar os seus. E nós nunca podemos nos esquecer disso. Lembrarmos sempre, que nós buscamos o reino de Deus sempre em primeiro lugar e a sua justiça. Está lá em Mateus 6,33. E o salmista, no Salmo 37,5, nos lembra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, tudo isso aqui é para fortalecer sempre a nossa fé e para que sempre o Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos um grande ponto a nosso favor atualmente, que é a presença do Espírito Santo em nós. Lembrando, no texto que nós vamos avaliar agora, que nós vamos meditar, Marta e Maria não tinham o Espírito Santo com ela, porque Jesus estava entre eles. Mas Jesus ascendeu e enviou o Consolador que está conosco. Então nós temos esse elemento a mais. E uma outra vantagem, nós temos aqui a palavra de Deus com todas as suas promessas, e nós cremos nessa palavra. E a gente se alimenta e se fortalece diariamente nela. Então nós temos fortalecido em nós todo esse conteúdo que nós temos que aproveitar. Então vamos lá no livro de João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então, logo aqui na introdução, a gente já percebe o amor, a consideração, a reverência que Maria tinha em relação a Jesus, que ela adorava ao Mestre como Jesus Cristo, nosso Salvador. Ela tinha plena consciência de tudo isso. Maria é a mesma que ficava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinos. Então ela tinha conhecimento, tinha fé. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então Jesus estava distante quando Lázaro faleceu, estava em outra cidade. E elas fizeram já na sua manifestação de fé, sabendo quem pode interceder pelo nosso irmão? Jesus. E é o que temos que fazer, a primícia das nossas ações sempre a Deus, a Jesus Cristo, por meio de oração. E elas começaram forte. Lázaro enfermo, manda chamar Jesus, que é a nossa salvação. Ao receber a notícia, então eles viajaram, chegaram até Jesus. Jesus, ao receber a notícia, liberou uma palavra. E nós temos aqui na Bíblia, diversas promessas já liberadas, e Jesus liberou uma aqui para elas. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Muitas vezes a gente está lendo aqui na palavra, recebe a promessa, mas essa promessa não se revela no nosso coração. E nós temos que buscar essa revelação por meio do Espírito Santo, para que ela seja forte o suficiente para nos manter sempre
com a esperança e a fé fortalecidos, não permitir que a gente se abale por isso. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então aqui demonstra, né, a confiança no amor de Cristo, que é a mesma confiança que o apóstolo João coloca nos seus livros, né, quando ele se refere a ele mesmo, dizendo: João, o apóstolo que Jesus amava. Então isso é consciência, a consciência que nós também temos que ter. Nós temos que nos referir a nós mesmos como filhos amados de Deus, aquele a quem Jesus amava. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus estava lá, ele sabia do que iria acontecer, da obra que ele iria realizar, do poder de impacto que essa obra teria na fé de todos os seus seguidores, e ele estava também operando outras obras, outros milagres lá onde ele estava. E ele permaneceu mais 2 dias, no tempo de Deus, antes de agir na oração, como resposta de oração lá de Marta e Maria. Depois disse aos seus discípulos, pessoas que conviviam com ele, estavam acompanhando ele diariamente, acompanhando todos os ensinos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Isso é uma outra característica que a gente tem que tirar de ensino aqui. Nós temos muitas vezes a tendência de questionar a direção de Deus. Muitas vezes nós estamos em oração, estamos lendo a palavra, ou mesmo no dia a dia o Espírito Santo fala com a gente e a gente questiona. E a gente quer achar que a nossa racionalidade às vezes é mais poderosa ou forte do que uma direção dada por Deus. Às vezes nós estamos lendo a palavra, a gente vê aqui a promessa, a gente vê como funciona o mundo espiritual, mas a gente quer questionar. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E nós andamos com Jesus, que é a luz. Então nós não devemos temer, nós devemos estar sempre andando com Jesus na luz. E onde há luz, as trevas não prevalecem. Isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mais uma vez questionando, né? Se dorme, estará salvo, ou seja, nem precisamos ir para lá, né? Porque na verdade eles estavam com receio do que iria acontecer lá. E nós já sabemos que aqui já é na fase final, né, do ministério de Jesus Cristo, né, quando ele já estava indo para concluir lá praticamente a sua obra e a crucificação. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Falou com todas as letras. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Ou seja, Jesus já fortalecendo neles o sentimento que eles teriam que lá na frente já desenvolver de uma fé que não seja mais abalada. Porque se Jesus já estivesse lá e apenas curasse Lázaro, como outros milagres que Jesus já estava fazendo, talvez não causasse o mesmo impacto e talvez eles continuassem sempre com essa dúvida, né, que pautou todo o ministério de Jesus Cristo. A gente vê os apóstolos sempre com dificuldade de entendimento e com dificuldade de se posicionar verdadeiramente em fé inabalável, lembrando que eles não tinham o Consolador com eles. E nós temos, então nós temos que estar em comunhão com o nosso Espírito Santo e temos que estar sempre ouvindo a sua voz. Aí Jesus falou: mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós morrermos com ele. Então a gente vê novamente, você está com Jesus, sabendo que lá a coisa estava feia, que Lázaro estaria morto, e ele
fortalecido, né, disposto até a morrer com Jesus, mas falando, nós vamos lá para morrer, ou seja, definindo o que vai acontecer. E toda vez que a gente define o que vai acontecer, nós estamos limitando o poder de Deus, porque nós temos um livre-arbítrio, nós temos um poder na nossa palavra, na nossa vontade. Chegando Jesus, então Jesus viajou e chegou até Lázaro, né? Encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias, ou seja, ele já estava em decomposição, já estava em estado de putrefação, o seu espírito já tinha saído, porque na crença judaica, né, levava até 3 dias, eles achavam que ainda poderia ter o espírito presente, então ali não havia mais dúvida de que o espírito já tinha saído de Lázaro. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então você vê o amor de Marta, a fé, a crença dela, uma pessoa de fé, ela, sabendo que Jesus estava vindo, ela já foi na direção de Jesus, ela foi buscar ao Senhor. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, aí são as circunstâncias interferindo, a sua emoção, abalada pela morte do irmão. Senhor, se estiveras aqui, olha ela limitando a ação de Jesus, se estiveras, ou seja, o senhor chegou, o senhor não estava, e ele morreu, não teria morrido o meu irmão, ou seja, dando o fato consumado para Jesus. Então ela teve a iniciativa de ir até Jesus, mas não se posicionou adequadamente, já definindo para Jesus que o irmão já estava consumado e definindo também que Jesus estaria atrasado, né? Mas também sei, olha a fé, que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, mesmo ela tendo essa consciência, ela não pediu pelo irmão. E muitas vezes a gente é assim, a gente está com alguma situação, a gente ora, não está acontecendo no tempo que a gente imaginou, a gente acaba desistindo e já dá o fato consumado, a gente reforça que a gente tem a fé, mas a gente já abandonou. Ou seja, a gente está limitando o poder de Deus, que é aquela fé que desfalece, que turva a nossa visão pelas circunstâncias, que permite, né, que a nossa visão seja turvada. Aí Jesus vira para ela e declarou: teu irmão há de ressurgir. Ou seja, mais uma promessa, que ele liberou uma promessa lá atrás, liberou ela novamente agora, ele há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, mais uma vez conhecimento e fé aqui, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então ela era forte na fé, mas não se posicionava ali adequadamente. Disse-lhe Jesus: eu sou, mais uma vez, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ela estava diante da ressurreição e a vida, mas não pediu novamente pelo seu irmão. Ela pediu lá atrás e desistiu. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui liberou uma palavra para a nossa eternidade. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E pergunta para ela: crês isto? E ela responde: sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então ela tinha essa fé, na salvação, na vida eterna com Cristo, nessa grande maravilha que é o que nos enche de esperança, que faz a gente suportar todas as coisas e que tem que fazer com que a gente deseje que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Tudo isso ela tinha. Tendo dito isto, retirou-se e foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe
aos pés, dizendo: Senhor, ou seja, ela reconhece o senhorio de Jesus Cristo, ela se prostrou, adoração a Jesus, ou seja, tudo indo por 10, a sua fé, o seu posicionamento. Aí volta como Marta, né? A fé oscilando. Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, mais uma vez, Senhor, o Senhor está atrasado. O seu tempo não nos atendeu. E como quem diz, o Senhor não pode fazer mais nada, limitando o poder de Deus. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Então, é uma outra mensagem importante a gente lembrar que Jesus se fez carne, viveu entre nós, Ele sabe tudo que a gente passa. E Ele passou circunstâncias muito piores do que as que a gente possa passar nas nossas vidas. Então, a gente às vezes fica, né, querendo convencer, quando está com alguma dificuldade, alguma dor, convencer do sofrimento a Cristo, a Deus. Eles sabem tudo que a gente passa, tudo que a gente vive. E perguntou: onde o sepultaste? Então Jesus perguntou. Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou, comovido com toda aquela situação e comovido talvez até com a incredulidade que todos ali estavam demonstrando. Ele já tinha liberado as promessas e o pessoal não estava crendo, não estava conseguindo enxergar. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. E é como nós temos que lembrar sempre: Jesus nos ama intensamente. Nada poderá nos afastar do amor de Deus. Mas alguns objetaram. Então sempre tem a turma que entra com o mais, com o porém. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Mais uma vez limitando o poder de Jesus, como já tivesse acabado ali. Ou seja, Jesus não poderia fazer mais nada. E isso nunca existe. Não existe a situação onde o poder de Deus seja limitado. Então nós não podemos jamais ter isso em mente. E limitarmos o agir de Deus nas nossas vidas ou em qualquer circunstância. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Aí vem Jesus e dá uma ordenança: tirai a pedra. Disse-lhe que já é de 4 dias. Disse-lhe Marta, irmã do morto. Então Marta mais uma vez: Senhor, já cheira mal. Jesus dando uma direção: tira essa pedra. E mais uma vez Marta colocando um empecilho ali no agir de Jesus: já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Eu não te falei isso? Agora você vai ver. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia sempre que me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Ou seja, Deus sempre nos ouve, desde o primeiro momento. Então as nossas orações têm que ter posicionamento de fé. A gente ora colocando a nossa petição, a gente ora persistentemente, com longanimidade, esperando o agir de Deus, lembrando que Ele já ouviu. Então a gente não precisa ficar querendo convencer Deus ou a Jesus de fazer alguma coisa. Ele já nos ouviu desde o primeiro momento. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então nós temos também que estar sempre livres para viver a liberdade para a qual fomos conquistados por nosso Senhor Jesus Cristo.
tirar todas as amarras, tudo aquilo que possa estar nos limitando, tanto em comunhão com Deus, quanto em fé. Muitos, pois, dentre os judeus, toda vez que tem um milagre, vai ter sempre dois grupos. Isso existe até hoje. Vamos ver os dois grupos e o posicionamento que temos que ter. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram. Vejam bem, Jesus ressuscitou um morto de 4 dias, que já cheirava mal. Muitos creram, ou seja, nem todos. Então tem gente que nem ali, vendo o que estava acontecendo, se entregou para Jesus. Outros, porém, foram ter com os fariseus, aqueles que buscam sempre a glória nos homens, acham que o poder está nos homens, nas pessoas, na religiosidade. Ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Ou seja, foram lá buscar a direção dos homens, com os fariseus, e tendo Jesus ali pessoalmente na frente deles, acabando de realizar um milagre impactante. Então nós temos que decidir, né, em qual dos dois grupos nós estamos. E eu falo assim que nós temos que decidir, nós sabemos que tudo é o Espírito Santo nas nossas vidas, não há mérito em nós mesmos. Mas nós temos que nos posicionar, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então nós temos que decidir e nos posicionarmos em fé, para que a nossa fé nunca se desfaleça e que as nossas vistas não se turvem. Para nós termos essa fé genuína, né, que direciona o nosso pensamento e que não desfaleça perante as dificuldades, nós devemos, primeiro, eliminar as impurezas que ainda existem no nosso coração. Então nós estamos com o nosso espírito já glorificado, regenerado, nascido de novo, mas nós temos ainda uma carne decaída e uma alma ainda decaída, influenciada pela nossa carne, e que se turva de emoções, porque ela ainda não é regenerada. E nós temos essa nossa trajetória aqui para regenerar a nossa alma, é o que nós buscamos diariamente, purificando, sendo restabelecidos pelo Espírito Santo, restaurados em todas as coisas. Só que todas elas nós temos que nos posicionar. A gente ora, pede a ação do Espírito Santo, mas nós temos também que agir. Então, em primeiro, né, vigiar e nos render à autoridade do Espírito Santo, buscando eliminar o egoísmo. Então, falei aqui em cima, vigiar, temos que estar atentos, vigilantes o tempo todo. Toda a nossa queda, pode ser maior ou menor, é sempre no momento de distração. Marta e Maria, quando elas fraquejaram ali em fé, foi porque elas deixaram as emoções tomarem conta. Então, havendo o irmão falecendo, a dor que ela sentiu ali turvou o seu entendimento. E mesmo elas sabendo e tendo fé, elas baquearam. Então, vigiar sempre. E nós que temos o Espírito Santo, temos que nos render, tá o tempo todo confessando que nós somos sujeitos e reconhecemos como única autoridade nas nossas vidas a ação do Espírito Santo. E para isso temos que eliminar o egoísmo, tirando os olhos de nós mesmos e colocando no próximo e em Deus. Por isso que os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que ele resumiu em 2, quando questionado, foi amar a Deus em primeiro lugar e junto a esse, né, próximo a esse mandamento, ao próximo como a si mesmo. Então nossos olhos têm que estar voltados para os nossos irmãos, para os nossos semelhantes, para Deus e menos para a gente. Nós temos que matar o nosso eu, o nosso ego. Eliminarmos a nossa vaidade. Temos que parar de nos exaltarmos e reconhecer que somos completamente dependentes de Deus. Não há mérito. Então não é pelo esforço próprio que nós vamos obter nada. O nosso esforço é para, junto com o Espírito Santo, porque a ação é do Espírito Santo, a gente poder, pelo nosso livre-arbítrio, nos posicionarmos. E lembrando que toda a glória de qualquer situação é sempre de Deus. Ele nos capacita. Temos que eliminar a idolatria de si próprio. Então,
Então, todas as quedas aqui na Bíblia, todos os eventos que a gente viu onde as pessoas não cumpriram o propósito de Deus, começando lá por Adão, é a idolatria de si próprio, onde o nosso desejo fica acima da vontade de Deus. Os judeus lá na travessia do deserto ficaram 40 anos e não entraram na terra prometida, aquela geração, porque eles visavam sempre o seu própria vontade acima do que Deus queria para a vida deles, da vontade que Deus estava operando ali naquele momento. Temos que eliminar também das nossas vidas a ansiedade, não saber esperar. Então a gente tem que aprender a aguardar, a esperar o tempo de Deus, confiando no agir de Deus, confiando todas as coisas no Senhor. E quando a gente confia verdadeiramente, a gente consegue andar em paz. Que está lá em Filipenses 4, 6, 9, a ordenança, que é o nosso posicionamento. Não andeis ansiosos. Então nós temos que lutar contra isso. Não vou ficar ansioso, está tendo problema, está tendo a circunstância ali que está impactando a gente, o vento contrário. Declara, não ficaremos ansiosos, nós não nos entregaremos ao medo, a nenhuma outra ação. Faremos conhecida de Deus, por súplicas e ação de graça, as nossas petições e descansaremos no Senhor. Nós vamos aguardar o agir de Deus, mas posicionados corretamente, em fé e fazendo aquilo que nos cabe. Justiça própria, temos que eliminar. Vamos errar sempre. Por que a nossa justiça própria é a origem, talvez, de todos os nossos pecados? Porque nós não temos a capacidade de analisar todas as coisas. Só Deus tem. Por isso que temos que confiar na justiça divina. Por isso que lá atrás eu falei, quando a gente estava reforçando fé aqui, buscarmos ao reino de Deus e a sua justiça. Porque quando a gente está com a nossa justiça própria, a gente vai começar a cometer vários pecados, que é o de julgar os nossos semelhantes, muitas vezes até condenando os semelhantes, às vezes até de nos exaltarmos, às vezes até de buscar resolver as coisas pela força do nosso braço, não reconhecermos o agir de Deus nas nossas vidas, porque a gente acha que é o nosso esforço, mas não é. Mesmo aquilo que eu faça e haja um resultado fruto daquela ação, eu só tive força, sabedoria e capacidade de fazer aquela ação porque Deus me deu. Então o mérito é de Deus, a glória é de Deus, todas as coisas. E se a gente não abrir mão dessa justiça própria, nós vamos estar errando o tempo todo. E com isso, toda vez que a gente comete essas falhas, nós estaremos vulneráveis a termos a nossa fé desfalecida pelas ações contrárias. Tirarmos da nossa mente que Deus tem que parar tudo. A gente sabe que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele pode agir de imediato, mas só Deus sabe qual que é o tempo que nós precisamos para que aquilo que está acontecendo nas nossas vidas faça com que a gente tenha realmente uma mudança de mentalidade, uma restauração de caráter, de alma. Deus está tratando todas as coisas, então a gente está operando ali, está orando, está pedindo. Então nós temos que tirar isso da nossa mente, que Deus tem que parar tudo e fazer o que a gente pede, que está associado com esses itens anteriores aqui, do egoísmo, vaidade, idolatria de si mesmo, ansiedade, justiça própria. A arrogância, temos que eliminar isso das nossas vidas. Acharmos que merecemos, que é aquela parábola do fariseu e do publicano, Isso aí também sempre me chamou muita atenção. Em Lucas 18, de 9 a 14, quando o fariseu orando, graças te dou, Senhor, porque eu cumpro todos os preceitos da lei, aí vai lá se exaltando, que não sou que nem esse publicano. E o publicano, Senhor, eu sou um miserável pecador, eu não consigo, eu quero mudar, mas eu sou fraco, me ajuda. E Jesus diz, qual dos dois vai encontrar a salvação, o favor de Deus? Vai ser o publicano, porque o outro, que é o fariseu, que está lá se exaltando, ele já está obtendo o que ele quer no seu interior, no seu coração, que é o reconhecimento do ser humano. E aí nós tivemos, num estudo mais recente aqui na igreja, a vida de Saul e a vida de Davi. Tanto um quanto o outro foram escolhidos por Deus para serem reis de Israel. E o que diferenciou? Saul buscava mais a glória dos homens, estava mais preocupado com o que os homens iriam pensar dele, e Davi mais preocupado com Deus. Então, mesmo cometendo uma falha grave que Davi cometeu, mas o seu coração era de Deus, e ele foi restaurado, perdoado, apesar das consequências do pecado,
Mas essa é a grande diferença, que nós temos que tirar a arrogância nossa, que muitas vezes a gente quer ter um reconhecimento dos homens para nós, como se nós tivéssemos méritos em nós mesmos. Queremos dizer a Deus o que fazer, como e quando. Então, muitas vezes, mesmo a gente tendo essa consciência, às vezes quando a gente vai orar por alguma coisa, a gente ora, quando percebe, você já está dizendo até como. Senhor, preciso disso, 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 então o Senhor faz isso. Pô, peraí, calma. Volta ali, Senhor, me perdoa. Colocamos as nossas petições e Deus vai agir da forma que Ele achar melhor, no tempo que Ele achar melhor. E até mesmo se Ele não nos atender naquilo, nós temos que ficarmos felizes. E por isso que temos que dar glória a Deus e agradecer a todas as coisas, porque até mesmo quando Ele não nos permite alguma coisa, aquilo ali é para o nosso bem, ou para tratar o nosso caráter, ou porque Ele, conhecendo as coisas e o nosso próprio coração, às vezes aquela bênção poderia nos levar a uma destruição. Por isso que está na palavra também que alguns caminhos parecem bons, mas aos olhos humanos, né? Mas que na verdade levam para a morte. E quando você pede a Deus para andar naquele caminho e Deus não permite, Ele está te livrando. Aí entre os livramentos que muitas vezes Deus colocou nas nossas vidas, que a gente não entende, ou às vezes vai entender anos depois. Então muitas vezes orando, né, a gente lembra de passagens do passado, que a gente queria uma determinada coisa e aconteceu outra, que naquela época lá atrás a gente não entendeu muito, e hoje a gente fala assim, Senhor, obrigado, graças te dou, porque eu vi que foi o melhor para a minha vida. Deus lá atrás sabia, a gente não sabia. Então quantos de nós não seguiu destinos diferentes do que imaginava lá atrás e acabou dando um resultado melhor? Ou o que seria pior, né? A gente ter insistido, Deus tratando a gente lá atrás, você insistindo, lutando contra a vontade de Deus, e Deus falou, então tá bom, tem livre-arbítrio, né, que eu mesmo te dei, eu vou liberar, pode ir. Aí você vai e quebra a cara. Aí quando você quebra a cara ali, pô, Senhor, o Senhor me abandonou? Não, pô. A gente é que entrou no caminho que Deus não queria para nossas vidas, por insistência. Na arrogância também, né, associado com isso, quando a gente diz a Deus o que fazer, como e quando, né, tem uma passagem bíblica, né, que é aquele general sírio, Naamã, que é muito interessante também. Naamã, um general sírio, o Império Sírio estava tomando conta de toda a civilização, e ele, vencedor de diversas batalhas, estava com lepra, era leproso. E numa dessas batalhas com Israel, ele trouxe escravos de Israel, e uma delas, né, uma dessas escravas servia a sua esposa. E essa escrava, né, como uma pessoa de Israel, temente ao Senhor, compadecida da situação, falou para a esposa dele, falou, avisa ele que lá em Israel tem um servo de Deus, tem um homem de Deus, que é capaz de curá-lo. A esposa falou para ele, e ele rapidamente, você vê que ele teve fé, confiou em Deus e foi buscar, ou por desespero ou por fé, né? E no desespero também as pessoas acabam fazendo qualquer coisa, né? Mas a gente acredita que ele teve fé no Deus de Israel e foi buscar a cura. Mas por arrogância, né, uma alta autoridade, falou com o rei da Síria, que fez uma carta para o rei de Israel, pedindo que curasse Naamã. E o rei de Israel, quando recebeu a carta na frente da Naamã, falou, pô, qual que é a ideia? Vocês estão querendo me jogar contra o próprio rei, que eu não vou poder curar, porque eu não sou Deus? Aí o profeta Eliseu falou, não, manda para mim aqui que eu curo, né? Aí o rei encaminhou ele e falou, Naamã, tem um servo de Deus, um homem de Deus, que pode te curar. Aí encaminhou ele para o Eliseu. E o que Naamã na sua cabeça já foi formatando? Pô, vou chegar lá, sou autoridade, ele vai sair, vai me receber, né, com honras, vai botar a mão dele, fazer a oração, botar a mão na minha cabeça e me curar ali na hora, né? Porque, afinal de contas, também sou autoridade, por isso que eu falo, a gente tem que baixar do pedestal. Uma irmã nossa aqui da igreja, né, falou essa semana, eu já gravei isso aí. Temos que sair do trono, o trono é de Deus só. Então desce do trono. Então o que aconteceu? Ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu lá de dentro mandou uma pessoa, um mensageiro, avisa para ele lá que ele tem que dar 7 mergulhos ali no rio, né, no Rio Jordão. Aí quando o elemento lá da casa de Eliseu foi falar para ele, o mensageiro, aí ele, cheio de si, pô, o cara nem vem me receber, ainda manda eu tomar 7 banhos, dar 7 mergulhos nesse rio. Aí lá na Síria tem rios muito melhores, águas muito mais puras, mais claras. Poxa, eu não vou fazer isso aí não, pô. Para fazer isso aí eu tinha feito lá mesmo, não precisava ter viajado tão distante para isso, né? Aí um outro servo, né, com a sabedoria que Deus usa todo mundo, né,
vira para ele e fala assim: ô Senhor, se fosse uma coisa mais complexa, isso eu não faria? Pô, isso é tão simples, não custa nada, você já veio até aqui, toma esses 7 banhos aí, pô. Que a gente brinca, né? Hoje em dia a gente fala assim, né? Quando a gente está no ambiente de trabalho, né? Pô, não sei se eu peço ali para o chefe. O não você já tem, então você já está tranquilo. Na pior das hipóteses, você vai continuar do jeito que está. E na melhor, o chefe vai te atender. E foi o que aconteceu. Ele acabou indo lá, fez os 7 banhos, foi curado, e aí ele vestiu a fé genuína, aquela... Até então não era, né? Mas a partir daí, e exaltou o nome de Deus de Israel, levou para a Síria, e o nome de Deus foi glorificado lá na Síria, né? Temos que eliminar da gente também, que a gente está falando de eliminar essas impurezas todas aí, a decepção ou a ofensa. Nós não podemos ter decepção jamais, nem com Deus, nem com os irmãos. E quando que nós temos decepção com Deus? É a autorreflexão que a gente tem que ter. Alguns irmãos, às vezes, né, estou decepcionado com Deus, estou frustrado. Às vezes a gente vê pessoas, né, que às vezes até por desconhecimento, falam assim: Deus me abandonou. Quando que a gente tem decepção com Deus? Quando nós estamos buscando servir a Deus pelas bênçãos e não pelo que Deus é. Que quando a gente busca a Deus pelo que Deus é, que a gente tem Deus no coração, a gente confia em Deus. E confia na vontade boa e perfeita de Deus. Quando nós estamos fazendo a obra para obter os favores de Deus. Então, está fazendo alguma coisa não é no amor genuíno a Deus, mas para obter um favor em troca. E com Deus não se barganha, a gente sabe disso. E com o próximo é a mesma coisa, esperamos algo em troca. Então, quando nós temos um relacionamento com alguém esperando alguma coisa, nós vamos nos frustrar. Porque aquela pessoa, ela é tão falha quanto nós. Às vezes a gente não enxerga as nossas falhas, mas nós somos extremamente falhos como ela também é. E se a gente ficar buscando perfeição nos outros, nós vamos nos decepcionar, nós vamos nos ofender. Mas se nós conseguirmos descer do pedestal, descer lá do trono e andarmos no nosso posicionamento em fé como filhos de Deus, isso aqui vai sair naturalmente. Então é oração, ação do Espírito Santo e posicionamento. Então lembrar sempre, né, que para eliminar todas essas impurezas nós temos que ter posicionamento. E o outro aspecto, né, para que a gente possa ter uma fé fortalecida e genuína, nós temos que estar diariamente nos consagrando ao Senhor, confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador. Para quê? Para termos a nossa mente cativa em Cristo. Nos rendendo ao governo do Espírito Santo, para que Ele possa agir livremente nas nossas vidas, a gente sensível à sua voz, à sua direção, aquilo que Ele está falando com a gente, quando a gente se sente incomodado com alguma coisa. Se é para o bem, se vai trazer uma edificação para alguém, se é uma ajuda para o irmão, vamos fazer, porque é o Espírito Santo, com certeza. Quando a gente tem um defeito nosso ainda existente, né, ressaltado, lembrar que o Espírito Santo nos convence do pecado, então Ele está nos convencendo, nós temos que ouvir. E aprofundando o nosso nível de intimidade com Deus, para podermos frutificar. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E então nós temos que estar conectado na videira verdadeira, por meio da intimidade com Deus, para termos os frutos do Espírito desenvolvidos, entre eles o domínio próprio, que vai fazer com que as nossas emoções sejam controladas, barradas, e não segue a nossa visão espiritual. E consequentemente serviremos, né, sempre ao reino de Deus e nos colocamos sempre à disposição do Senhor, para sermos usados conforme a sua vontade. São práticas diárias, são posicionamentos que temos que ter. Desejamos e confiamos sempre na vontade boa, perfeita e agradável de Deus, crendo que tudo coopera para o nosso bem. Então tudo, mesmo as adversidades, tudo coopera para o nosso bem. Nós cremos nisso. E se nós nos posicionarmos desta maneira, nós poderemos sentir dores, mas não vamos ter sofrimento. Nós podemos sentir algum desconforto, mas não teremos sofrimento, seja qual for a circunstância. Nós estaremos firmados na rocha. Lembrando que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6,10, né, que seja feita nas nossas orações, colocar sempre, né, que seja feita a tua vontade, não a nossa, porque isso demonstra o nosso posicionamento em fé em Deus. Jesus mesmo, né, quando estava lá no Getsemane, está lá em Mateus 26:39, quando ele estava na sua angústia profunda, né, que ele chegou a suar sangue, sabendo tudo que ele iria passar, ele colocou a sua petição para Deus, como está dito na palavra.
fazeis conhecida de Deus vossas petições. Ele colocou lá: Senhor, afasta de mim este cálice, que seria todo esse sofrimento até a crucificação. Aí ele completou. Por quê? Porque posicionado em fé, ele deseja a vontade do Pai. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E o Pai Todo-Poderoso permitiu que ele fosse para a cruz para cumprir o propósito que lhe era proposto. Com isso, a gente pode definir, né, dois exemplos de fé. Como fé, né, toda fé é positiva, né, mas nós temos uma que desfalece nos ventos contrários, que faz a pessoa afundar na água, e tem a outra que não desfalece em momento algum, que mesmo nas intempéries, com vento contrário, no meio da tempestade, vai continuar andando na água, vai continuar firmado na rocha, a casa não desaba, mesmo em meio à tempestade. Então, a primeira fé, que é a fé número 1, uma fé que desfalece, é a fé que nós comentamos aqui no livro de João 11, né, quando a gente falou da ressurreição de Lázaro. E o outro é quando a gente falou aqui, né, está em 2 Reis, capítulo 5, do general sírio Naamã. Ele saiu com fé lá da Síria, diante da casa de Eliseu, a fé desfaleceu, porque não estava acontecendo as coisas como ele imaginava. E o exemplo de fé número 2, que é aquela fé perene, que não desfalece, seja ela qual for a circunstância que está sendo vivida, que é a fé que agrada a Deus genuinamente, né? É aquela que a gente aceita e deseja que a vontade de Deus seja cumprida nas nossas vidas. Nós destacamos aqui a fornalha ardente, né? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando Nabucodonosor os condenou à fornalha ardente porque ele não se prostrou nos ídolos da Babilônia, e eles foram lançados na fornalha ardente. Quando Nabucodonosor falou para eles: então, já que vocês preferem assim, vai ser lançado na fornalha, e que o seu Deus te livre. E eles falaram: se Deus quiser, nos livrará. E se o Deus não quiser, continuar sendo o único Deus que nós temos, que nós amamos, que nós nos prostramos, que nós adoramos, que nós vivemos para servi-los. E foram jogados. E Deus estava com ele. Deus não nos abandona nunca, irmãos. Tanto que Nabucodonosor chamou o pessoal dele lá e falou: pô, nós não tínhamos jogado 3 lá dentro? Não tem 4 lá na fornalha? Uma fornalha tão quente que quem jogou os 3 lá dentro morreu, queimado lá de fora da fornalha, da boca da fornalha. Eles lá dentro dançavam e saíram sem nem ter as vestes chamuscadas, pelo agir poderoso de Deus na vida deles. O outro exemplo, né, semelhante a esse, é de Daniel na cova dos leões. Daniel também, entre não adorar a Deus, que estava proibido, ele preferiu ir para a cova dos leões. Está lá em Daniel 6. Temos também os exemplos dos apóstolos de Jesus, né? Todos foram martirizados, todos foram açoitados, apedrejados, sofreram muito durante os seus ministérios, né? Alguns crucificados, outros decapitados. Então, pelo que consta, parece que só João teve uma morte natural, mas mesmo assim, ele foi jogado também numa caldeira para ser queimado, né? Mas Deus o livrou e depois acabou sendo exilado lá na ilha até a morte. E o mártir que ficou muito famoso, né, pelo seu posicionamento, que é isso que nós temos que ter, nós estamos chamando atenção para isso, né, o posicionamento que nós temos que ter, que foi Estevão, em Atos 7, 55, 58, ele pregando fortemente a palavra de Deus, foi ameaçado, foi agarrado, fizeram tudo com ele lá, e lhe mandaram para fora da cidade para apedrejá-lo, e ele posicionado em fé, em vez de estar se lamentando, de estar já se arrependendo ali de estar no ministério, ele teve aquilo que Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Ele teve o céu aberto e viu a glória de Deus, Jesus à destra, e ele foi tão impactado que ele teve aquele ato, né, que ficou famoso, como Jesus teve na cruz, ele teve também, de pedir perdão para aqueles que eram os seus algozes. Essas passagens, elas são maravilhosas, que elas causam impacto quando a gente para, reflete, fica imaginando como aconteceu isso lá naquela época. E é isso que nós temos que trazer para as nossas vidas. É um exercício que temos que fazer para que a gente consiga chegar no ponto de fé, que nos tornemos irmãos inabaláveis, pessoas inabaláveis, cristãos, filhos de Deus inabaláveis. Lembrando que Jesus morreu por nós,
e temos que estar sempre dispostos a morrer por Jesus. Sem Jesus, nada podemos fazer. E Marta e Maria, fraquejando na fé, estavam dispensando Jesus. Ou seja, Jesus foi até ela e ela, diante de Jesus, já não estavam mais esperando o milagre acontecer. O pessoal da casa de Jairo, a mesma coisa, mandou até os mensageiros: não, vai lá avisar que não precisa mais não, dispensa lá o mestre lá, até para ajudar o mestre aí, para ele não precisar ficar cansando ele. Olha a que ponto às vezes a gente chega quando a gente tem fé, mas desfalece na fé. E nós estamos aqui lutando, né, para que a nossa fé seja aquela que não desfaleça diante das circunstâncias. Temos que ter sempre longanimidade e perseverança. Essa é a fórmula para o sucesso da fé. Lembrando aqui uma passagem bíblica, né, que fala sobre isso, que é a viúva persistente. Está lá em Lucas 18, de 1 a 8, quando a viúva, né, que é o elemento mais frágil da sociedade daquela época, onde ela não tinha poder, prestígio, condição nenhuma, e o juiz, que era o elemento mais forte. O juiz era iníquo, não temia nada nem a Deus, não era correto, e ela ficou pedindo, até que um dia ele falou: pô, todo mundo sabe que eu não temo ninguém, nem mesmo a Deus, mas essa viúva eu vou atender, para ela parar de me importunar. Então, por isso que temos que perseverar também. Jesus falou isso para a gente: persevera, que se até o iníquo, o juiz iníquo, atendeu, imagina o nosso Pai, que é bondoso, maravilhoso, correto, justo. Então temos que perseverar sempre, desistir jamais. Marta e Maria desistiram. Conclusão, irmãos, conclusão, né? Não temas, porque eu sou contigo. Deus falou isso, está no livro de Isaías 41:10. É outra frase que tem que estar na nossa cabeça 24 horas por dia. Não temas. Deuteronômios 31, de 6 a 8, Deus falou com Moisés, que falou com Josué, para ocupar a terra prometida. Vale a pena a gente ler aqui, que é uma passagem também conhecida de todo mundo, mas a gente está sempre relembrando para que a gente tenha isso aí nas nossas mentes e fortaleça a nossa fé, principalmente nos ventos adversos. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizais diante deles. Deles são os inimigos, são os fantasmas, são as dificuldades, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Então, jamais. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Então é a promessa, e nós nunca podemos duvidar de nenhuma promessa que esteja aqui no livro. O Senhor é quem vai diante de ti, ou seja, Deus vai à frente, abrindo o caminho, dando a vitória. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, como o irmão Nelson falou aí, né, nós estamos vivendo um cenário mundial de muita perseguição aos cristãos em alguns países, né, que já estão nessa fase aí. Nós estamos no meio de uma guerra lá fora. Aqui mesmo na América do Sul já estão limitando, né, o agir aí dos cristãos, né, em alguns países até proibindo aí cultos. Na China a gente sabe que é proibido. Às vezes em alguns países tem até pena de morte, né? Aquele Estado Islâmico, né, executava os cristãos. Por isso que nós temos que nos preparar sempre, né? Porque, como Estevão, se tiver que morrer e que entregar a vida, nós temos que ter preparado para isso. E por isso não podemos ter uma fé que desfaleça. E nós temos que estar diariamente fortalecendo essa fé. Para fecharmos aqui, eu trouxe, né, uma reflexão do pastor Edivaldo Oliveira, que está no livro O Seu Tempo é Agora. É uma reflexão sobre o Salmo 9:10. Quem quiser abrir aí. O Salmo 10 diz o seguinte: ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Então essa convicção temos que ter. E essa reflexão que o pastor Edivaldo Oliveira fez nesse livro
lembra bem o cenário que Marta e Maria estavam vivendo, como a gente leu ali na ressurreição de Lázaro. Abre aspas para ele, né? Existem alguns momentos de nossa vida que exigem paciência e sabedoria, pois às vezes estamos tão acostumados a agir, a sermos agitados, a resolvermos tudo com nossas próprias forças, que quando surgem situações que fogem ao nosso controle, entramos em colapso e ficamos extremamente tristes e nos sentimos insuficientes. Creio que esse tipo de situação não existe para nos sentirmos fracassados, mas para nos lembrar que nunca seremos bons o bastante, pois somente Deus é bom. Cristo é suficiente e Ele é quem deve conduzir a nossa vida. Contudo, precisamos ter fé e confiança nele. Sabemos que precisamos caminhar sempre e para essa caminhada usamos a nossa fé. Mas o que fazemos quando precisamos parar e esperar? Geralmente ficamos extremamente incomodados, achando que não é isso o que Deus quer de nós. Esperar em Deus significa confiar nele. Então, de certa forma, quando esperamos em Deus, nós caminhamos na fé e pela fé. Entregue o seu futuro nas mãos de Deus, pois sua vida pertence a Ele. E não existe ninguém que se preocupe mais com você do que o Senhor. Às vezes pode parecer tolice esperar em vez de caminhar, mas existem momentos para tudo. Quem sabe Deus está nos mostrando que a nossa força não vale nada e que somente o Senhor tem todo o poder e toda a sabedoria. Confiemos naquele que se entregou na cruz por nós. Fecha aspas. Então achei muito interessante, porque é a sensação que normalmente a gente tem, né, quando as coisas não estão acontecendo da forma como a gente imagina, que nós temos que fazer mais coisas ainda. E muitas vezes nós só temos que esperar o direcionamento do Senhor. Então essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. E quando as coisas não acontecem da forma como imaginamos, mantermos a nossa confiança e continuarmos caminhando, como Pedro não fez. Na hora que ele percebeu o vento contrário às circunstâncias, ele parou de caminhar. Tem que continuar caminhando na direção de Deus. Irmãos, que o amor infinito de nosso Pai eterno, nosso Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão plena com o Espírito Santo esteja sempre conosco. Amém.